Já comprou o Manual da Acreditação 2026? Já percebeu que ele está novo, mas os mesmos problemas de interpretação continuam? A dificuldade que muita gente tem em fazer evidências e entender o que ele quer? Agora o manual tem novos grupos, grupos de requisito, subseções novas, uma que nós vamos ver hoje, e é importante que a gente tenha alguém que nos ajude a fazer essa interpretação, alguém com muita experiência. Meu nome é Célio Luiz, eu trabalho com gestão da qualidade há quase 40 anos e acompanho a ONA desde 99. Eu fui professores, avaliadores e auditores, auditei hospitais e laboratórios do Brasil inteiro por mais de 18 anos e aqui, dentre outras atividades que eu tenho, eu ajudo você a fazer a interpretação correta deste manual. Caso você queira contratar alguns dos nossos serviços, tá aí na descrição. Tem um que é bem legal também, que é o Tira Dúvidas, que você pode contratar a minha hora, ou seja, você consegue entrar lá no link, tudo seguro, você faz o pagamento, escolhe o melhor horário e você vai conversar aqui comigo com exclusividade, tirando as suas dúvidas. É bem bacana. E lógico, se você quiser uma consultoria para o seu hospital, sua clínica, um treinamento, mentoria, a gente trabalha com diversos leques de serviço. E hoje nós vamos estar falando sobre impacto social, uma nova subseção no manual, ele fala bastante, então ele cria várias situações que a gente precisa entender como eu vou evidenciar isso. É bem difícil no primeiro momento a gente entender de que maneira eu vou evidenciar impacto social. Mas Célio, eu só estou no particular e convênio, como que eu vou fazer impacto social? Se eu trabalho com SUS, de que maneira eu evidencio isso? Pô, eu já tenho pouco dinheiro para isso, como é que eu vou impactar na comunidade? Eu vou ficar parcial conforme eu vou receber uma não conformidade. Calma, 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 eu vou te ajudar. É só você nos acompanhar aqui. Lembro, faz um pause, deixa aqui clica aí um sininho para acompanhar as notificações, um like, deixa algum comentário, alguma dúvida para a gente responder. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Vamos falar então sobre impacto social, pessoal. O que é agora? O que é essa nova subseção? Basicamente, pessoal, o que ela acontece? Ela está pedindo para a gente sair do impacto na sociedade, ou seja, a gente sai de uma visão interna do hospital, da organização, por uma visão externa, ou seja, como nós impactamos a sociedade de maneira geral. É isso que essa nossa nova subseção ela quer. Ela foca muito nos aspectos de equidade, pessoal, no aspecto de inclusão e principalmente em relação ao acesso e principalmente daqueles grupos mais vulneráveis que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, basicamente de que maneira que a gente faz uma conexão com a comunidade, de que maneira que eu pego todo o meu serviço e vou adaptar aí para a comunidade. Não importa se de repente, Marcelo, eu só atendo particular e convênio. Dentro do seu próprio público, você vai perceber que vão ter pessoas idosas, vão ter pessoas com necessidades especiais, pessoas que são vulneráveis. Então, dentro da sua própria comunidade que você atende, você também tem que perceber qual o impacto social que você tem. Bom, eu preparei um resuminho aqui para vocês entenderem do que se trata. Então, basicamente, a nossa nova subseção, uma novíssima subseção do manual que no antigo não existia. Então, trata então do quê? Do compromisso com a organização de saúde, com equidade, acabei de falar, dignidade, inclusão, colocando o quê? O paciente no centro desse cuidado, independente do que ele tenha, né, em aspecto social. Então, a saúde nesse aspecto, então, é de uma forma integral, considerando justamente a pessoa e o contexto social que ela está inserida, principalmente no caso das vulnerabilidades. Então, o foco é sair do atendimento puramente técnico e avançar, então, para um cuidado justo, mais humano, mais inclusivo, né, baseado nos direitos, principalmente nessa liderança coletiva e principalmente numa participação ativa da comunidade e, lógico, sempre que possível, em decisões compartilhadas. Só para a gente relembrar, né, os fundamentos lá da qualidade, quando a gente fala da saúde, da equidade, são esses pilares, né, esses 4 pilares da equidade. O que é equidade quando a gente fala em acesso? Então, garantir a entrada e permanência no sistema, principalmente para os mais vulneráveis. Transições, principalmente as transições de cuidado, sem falhas nas etapas, nas equipes, simplesmente porque a pessoa ela pertence a um grupo mais vulnerável. A qualidade no atendimento, né, ou a qualidade no cuidado, com a segurança, com a eficácia e abordagem centrada na pessoa. Lógico, por fim, né, o impacto social, os determinantes sociais, que a gente pode chamar também, o impacto social, econômico e ambiental dessas ações. Então, a atuação além da sociedade, além da organização, além da instituição,
fortalecendo a comunidade e a sustentabilidade no local que você é inserido. Também reforça o que essa nova subseção? A proteção dos dados sensíveis das pessoas, a escuta ativa do paciente, de seus acompanhantes, seus familiares, o engajamento da comunidade, o protocolos para violência e prevenção de suicídio estão aqui, né? Então, tomar cuidado com essas situações. Então, basicamente, um resumo final dessa nova subseção, o que ela está exigindo? Né? Que a instituição deixe de ser apenas uma organização com fins assistenciais e passe a atuar como um agente social, promovendo o cuidado integral, inclusivo e sustentável. Lógico, se você atende SUS, muda a figura, muda as ações que você pode fazer, muda totalmente as ações que você vai ter, por exemplo, numa clínica particular ou que atende só convênio. Então vamos lá, já começamos de cara com o requisito core e já começamos lá. Né? Definir diretriz estratégica voltada para equidade em saúde e impacto social. Diretriz estratégica, pessoal, é o procedimento, é o POP estratégico. Basicamente isso, só um pouquinho floreado, diretriz estratégica, lógico, porque todo mundo tem que seguir essa estratégia. Mas basicamente é o POP. Então, o que tem que estar escrito neste... Tem que estar escrito. Nossa, estou engolindo palavras agora, né? O que tem que estar escrito nesse procedimento. Estratégia institucional de responsabilidade social alinhada à missão, né? O foco na equidade, que eu acabei de falar, a inclusão, o bem-estar coletivo, a identificação dos grupos vulneráveis que você atende, como que você vai atender, de que maneira que você não vai discriminar, percebe? A integração com as decisões, a parcerias e investimentos, a incorporação isso na cultura organizacional, nos seus treinamentos, nas falas, nas conversas diárias. Como é que nós vamos evidenciar isso? O procedimento, está aqui, né, o documento institucional formalizado, com conhecimento, consciência de todos, os registros dessas decisões de liderança lá no planejamento estratégico, relatórios de sustentabilidade, principalmente quem organizações não lucrativas, né, ou filantrópicas têm que apresentar relatórios, então esses relatórios de sustentabilidade, programas sociais que se você faz, tudo isso vai estar traduzido nos diversos tipos de procedimentos que você tem lá dentro do seu hospital. Bom, para o segundo requisito, estabelecer estratégias de comunicação inclusiva, representativa, acessível e construídas de forma participativa com a comunidade. Veja, nós já discutimos isso lá na subseção de comunicação. É mais redundante agora, mas o que a ONA resolve falar agora? Falar da equidade, né? Da igualdade no atendimento. Basicamente, ela está querendo reforçar. Sério, mas eu já escrevi lá um procedimento na sessão de comunicação. Preciso escrever outro? Não, meu amigo. Pega isso aqui e já coloca naquele procedimento. Atualiza aquele procedimento, faz aquele procedimento. Não precisa ficar fazendo agora, fazer um documento diferente para o impacto social. Não. Na comunicação já tem que ter essa estratégia de comunicação inclusiva e representativa. Percebe? Então, eu não preciso abrir outro procedimento. Eu vou melhorar aquele que tem. Marcelo, eu já fiz. Não tem problema. Abre uma versão 2. É melhor você melhorar aquele documento, ficar fazendo documentos que vão tratar da mesma coisa, percebe? Vamos lá, orientações. Então, comunicação inclusiva e acessível com os quais a organização se relaciona. Então, se você é uma clínica particular e só atende convênio, ninguém está obrigando agora a fazer campanha para o SUS. Se você puder, melhor, porque é um programa social, mas às vezes a direção não quer, os sócios não querem, percebe? E aí você não vai fazer? Não, a ONA não está obrigando. Ela é muito clara. Se você pegar o manual e for lá, eu fiz questão de copiar exatamente o mesmo termo, com os quais a organização se relaciona. Se você não se relaciona com o SUS, você não é obrigado a fazer. Mas sim, você é obrigado a fazer com quem? Com o seu público interno. Então, consideração de diversidade cultural e social, uso de múltiplos formatos de idiomas, capacitação das equipes, participação da comunidade na construção da comunicação. Todas essas orientações, pessoal, você vai pegar cada item desse e você vai escrever lá no teu POP. Use isso aqui como uma orientação, como um parâmetro do que você tem que escrever. Aí, lógico, vão surgindo ideias e você vai montando o teu procedimento. Sugestão de evidências. Além dos procedimentos, os materiais inclusivos, traduções e adaptações, por exemplo, Libras, Braille, planos de comunicação. Percebe? Nós já falamos sobre plano de comunicação lá na subseção, né, na parte lá no grupo de requisitos de comunicação, pessoal.
os treinamentos, avaliação do impacto da comunicação. Então, são todos esses critérios que você vai adaptar dentro do procedimento. Próximo requisito, desenvolver programas e ações voltados ao bem-estar social, alinhados à estratégia da equidade em saúde e impacto social. Lembro a vocês, dentro do público com o qual você se relaciona. Então, você vai desenvolver programas e ações voltadas para esse bem-estar social. Aí, os programas de saúde, educação e inclusão, prioridade de grupos vulneráveis, né? Você pode, aqui nesse programa de saúde, educação e inclusão, você pode orientar as pessoas, os direitos que elas têm, uma série de situações. Ações de responsabilidade social, parcerias institucionais, avaliação do impacto social, que isso pode acontecer. E as evidências, pessoal, materiais inclusivos, traduções e adaptações, plano de comunicação, treinamento e avaliação de impacto também. E agora nós pulamos para o nível 2. Então, nível 2, de novo, o nível 2 é gestão, é monitoramento, é controle, é fiscalização. Então, vamos lá, monitorar diretrizes e estratégias para o cuidado equitativo, inclusive com atenção aos grupos vulneráveis, né, e adaptação dos protocolos assistenciais. Então, o que é diretriz formal de equidade e inclusão? Você tem que ter um documento, um procedimento, principalmente determinando como você trata e lida com essas populações mais vulneráveis. Então, incluindo pessoas com deficiências, população aí com a sopa de letrinhas, cada vez aumenta mais, né? Então, essas populações mais vulneráveis, os idosos, as crianças, as pessoas em situação de rua, dependentes químicos, grupos étnicos raciais, entre outros, e essas populações que têm vulnerabilidade, que isso vai determinar no procedimento. Cabe a ressalva o seguinte, essas pessoas devem ser tratadas de maneiras iguais, não privilegiadas. Tá? Há no Brasil, né, às vezes uma dissonância, entendeu? Porque existem grupos vulneráveis que eles têm que ser prioritários. Não, grupos vulneráveis, eles têm que ter, lógico, tem lá as questões legais, mas não é porque eu pertenço a um grupo aqui de deficiência, eu tenho determinadas prioridades, em algumas populações eu tenho prioridades, eu posso ter, mas não tratamentos diferenciados, não, porque eu pertenço agora a um determinado grupo, eu quero ser tratado, eu tenho direito ao quarto particular porque eu pertenço a determinado grupo. Eu tenho direito à equidade, ou seja, o mesmo tratamento igual aos demais. Lógico, o idoso ele tem a preferência por lei, a criança, a gestante tem preferência por lei. Então, aquelas situações de prioridade, de preferência e prioridade você vai atender. Agora, não diferenciar atendimento. É tornar todos de maneira igual. Então, adaptação de protocolos assistenciais, se for o caso, uso de dados desagregados, já vou explicar para vocês, indicadores de inclusão, se for pertinente para vocês, e a governança por comitês ou grupos, se a tua instituição criou grupos para tratar de impacto social. A sugestão de evidências são essas diretrizes ou os procedimentos validados, os protocolos adaptados quando for o caso, indicadores de equidade, esses dados estratificados por gênero, raça, cor, deficiência, entre outros, para você ter evidência para mostrar para o avaliador do que você está trabalhando, e os registros de ações e comissões, se você montou alguma comissão para isso também. Então, isso vai traduzir através de procedimentos, foco sempre em treinamento, indicadores e essas ações e comissões. O próximo requisito, ainda de nível 2, comunicar de forma acessível e assegurar a aplicação dos direitos humanos e dos direitos e deveres dos pacientes. Pessoal, nós já tratamos isso em outras situações. Então, aqui é mais um reforço, é mais do mesmo. Então, se você já colocou isso em outro documento, aqui é só um reforço. Só estou reforçando, nós já vimos isso em outros vídeos, já falamos sobre os direitos e deveres dos pacientes. Então, aqui é mais um reforço, né? Não sei porque a ONA replicou isso, né, no sentido de reforçar, né? Eu acho que não há necessidade, ou você faz bem feito ou não faz bem feito. Eu não preciso ter agora mais 2, 3 sessões para reforçar uma coisa que eu já falei. Ou você atende a conformidade ou você não atende a conformidade. Eu já não concordo muito com o tal do parcial conforme, mas eu acho agora ela peca em querer reforçar. É melhor você fazer uma auditoria mais rigorosa do que ficar enchendo de vários requisitos que falam exatamente a mesma coisa. Mas como ele está aqui, vamos interpretar.
Integração dos direitos humanos na cultura, comunicação acessível, aplicação prática no cuidado, consentimento, privacidade e dignidade, capacitação das equipes, que nós já discutimos em outros vídeos. Sugestão de evidências são essas declarações institucionais, o material de comunicação acessível, o registro de capacitação nas comunicações, os protocolos aplicados e o monitoramento de eventuais incidentes de comunicação também. E agora, para o nível 3, nós temos 2 requisitos de nível 3. O primeiro deles fala o quê? Monitorar e gerenciar de forma sistemática e contínua a experiência do paciente, a qualidade e o acesso, identificando tendências e utilizando os resultados para promover melhoria nos processos de cuidado sob a lente da equidade em saúde. Pessoal, de novo uma crítica aqui para a ONU. Isso aqui não tinha que estar no nível 3, isso aqui é nível 2. Monitorar e gerenciar de forma sistemática e contínua, isso é nível 2. O resultado dessa prática é nível 3. Eu discordo, assim, quando a ONU coloca uns termos, ela se mistura, acaba misturando conceitos básicos de ciclo de melhoria. Então, monitorar e gerenciar, isso não é nível 3. Mas, vamos lá, né? Tá aqui, vamos interpretar mais uma vez, tá? Então, o que nós vamos colocar? Então, essa coleta estruturada de dados, para mim, de novo, nível 2. O histórico dessa coleta, nível 3. Análise quantitativa e qualitativa, o histórico dessa análise, sim, nível 3. Se não, é nível 2. Foco na experiência do cliente, o resultado ao longo do tempo, nível 3. Identificação de iniquidades. Isso aqui não é identificação de iniquidades para nível 3, não, pessoal. Identificação de iniquidades, eu acho que isso tem que ser do nível 1, não nível 3. E uso para melhoria contínua, aí eu concordo, né? O histórico disso do nível 2 eu vou usar para melhoria contínua, para evidenciar a melhoria contínua. Então, até aqui, o que eu faço até aqui, eu vou usar para melhoria contínua, isso é evidente, nível 2. Mas consideramos ir para nível 3. Sugestões de evidência, os instrumentos de coleta, relatórios analíticos, dados estratificados, planos de ação, registro de validação. O que eu considero o histórico disso, porque já tem que fazer isso, você tem que estar fazendo isso para você atingir o nível 2. Então, você manter o histórico disso aqui é nível 3, beleza? Vamos lá para o último requisito, fazer a interpretação do último requisito. Lembra, se você tiver dúvida, quiser me contratar, tem a descrição aqui no vídeo do Tira Dúvida. Seleciona o horário, faz o pagamento e você consegue me contratar. Que é consultoria, treinamento, mentoria, qualquer outra coisa, também está na descrição, pessoal. Então vamos lá. O último requisito de hoje, manter mecanismos formais de envolvimento de pacientes, acompanhantes e representantes da comunidade nos processos institucionais de melhoria. De novo, não concordo que esteja no nível 3, mas está no manual. Isso aqui para mim é nível 2, tá? Então vamos lá, participação ativa da comunidade, estruturas formais, comitês e fórum, governança compartilhada, a escuta ativa e inclusão, uso das contribuições de melhorias. Percebe? Isso aqui é nível 2. Quando eu estou lá, eu tenho registro da participação da comunidade, eu tenho estruturas formais funcionando, comitês, fórum, eu tenho os indicadores de governança, eu tenho o registro de escuta ativa e inclusão. Ao longo do tempo, significa que eu estou fazendo gerenciamento. Então, quando eu faço isso aqui, pessoal, eu estou cumprindo o requisito para mim que é de nível 1. Quando eu vou fazendo a gestão disso ao longo do tempo, eu estou cumprindo o nível 2. E quando eu faço um histórico de tudo isso, e isso vai proporcionando melhorias, é nível 3. É essa a recomendação que eu passo para vocês. Então, a minha sugestão são os instrumentos de coleta, relatórios analíticos, dados estratificados, planos de ação, registro de validação, no quê? No histórico, o histórico de tudo isso, mostrando que está ocorrendo melhoria contínua ao longo do tempo. O histórico de tudo isso, sim, é nível 3. Tanto que eu coloco aqui, ó, né? Qual que é a minha sugestão para evidência disso aqui? Os ciclos de melhoria, as metas atingidas e o almanaque da qualidade, evidenciando tudo isso que você fez. Beleza, pessoal? Lembra de curtir, compartilhar com alguém aí do hospital. Faz isso, não custa nada. Faz algum comentário, escreve qualquer coisa, um olá, um obrigado. Isso ajuda muito o canal e dá um pouquinho de ânimo a mais aqui no professor, no consultor, no autor de livros, para ajudar você cada vez mais, né? A gente precisa, o ser humano precisa um pouquinho de incentivo. Um joinha ali, a gente já fica feliz. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.